Boa tarde, então, pessoal. Estamos gravando conforme todo mundo aceitou e estamos começando mais um Compartilhar da Mais XP. E o Thiago vai trazer um assunto aí para gente. É com você, Thiago. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí a mais um Compartilhar da Mais XP. Eu vou estar apresentando hoje sobre testes de performance, os seus conceitos, metodologias e ferramentas. Vale ressaltar que antes de eu propor esse Compartilhar da Mais XP, eu já venho há algum tempo, há uns 3 a 4 meses, estudando para algumas certificações na parte de QA. E em um desses estudos eu acabei percebendo que existem muito pouco conteúdo em relação a livros e artigos brasileiros nessa parte de teste de performance. E daí o que eu fiz foi reunir uma pesquisa sobre isso, no qual ele reúne alguns conceitos, tipos de arquitetura de frameworks para teste de performance, ah, metodologias e algumas ferramentas também sobre isso. Enfim, então vamos lá começar, né? Para essa apresentação, na verdade, eu separei em 4 partes. A primeira parte é sobre os fundamentos do teste de performance, depois o ciclo de vida de frameworks de teste de performance, depois as etapas de automação de teste de performance e, por fim, as ferramentas propriamente ditas de automação para testes de performance. Temos aqui um título, Fundamentos do Teste de Performance. E vamos lá para os conceitos, o que é, na verdade, teste de performance. Teste de performance nada mais é do que um processo onde ele vai fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa de um determinado sistema sob condições reais de utilização. Ou seja, ele vai simular alguns cenários de teste, onde nessa simulação vai haver uma determinada carga, que essa carga ela é, digamos, os usuários que vão estar acessando determinado sistema. E seus objetivos principais são praticamente os de encontrar gargalos no sistema, medir o tempo de resposta de um determinado serviço, ou tela, ou botão de um sistema, garantir que o sistema realmente está apto a ter os usuários acessando ele, e, por fim, medir a taxa de utilização do sistema, ou seja, medir ali se o processamento do sistema está ok, se ele não está com processamento mais de 90% dele, se as suas memórias RAMs estão também ok, se seus discos rígidos estão também ok, se não estão danificados nem nada. E agora passamos aqui para as fases de elaboração dos testes de performance. Essa elaboração ela é dividida em 5 partes. A primeira fase, ela faz ali a compreensão e aprimora os requisitos de performance. Esses requisitos de performance são praticamente os cenários de teste. Então, para quem é de QA, já conhece mais ou menos como é que funciona esses cenários de teste, onde a gente vai ali fazer uma elaboração de determinados fluxos que o usuário pode ou não estar fazendo ali no sistema. E essa compreensão, obviamente, é realmente compreender ali os cenários de teste que foram escritos.
Na fase 2 temos a identificação das áreas prioritárias para o teste de performance, ou seja, identificar se algum serviço ou botão ou tela que realmente tem mais prioridade ali no que o usuário vai estar acessando diariamente. Na fase 3 temos ali a definição dos modelos de avaliação de performance. Então, nós podemos estar utilizando alguma métrica ou, ou gráfico ou algo assim para estar realmente fazendo essa medida ali de quais taxas de requisição foram feitas para os usuários, enfim. Na fase 4 realmente temos ali o desenvolvimento dos testes de performance em si. Nesse desenvolvimento já contempla os scripts de teste. E, por fim, temos a parte da execução e análise dos relatórios de teste, onde vamos ali executar o teste de performance e no fim desse teste de performance ele vai ter que estar gerando um relatório de teste. Uh, Passando disso, agora temos os tipos de teste de performance. Bom, na literatura de teste de performance, os autores, eles geralmente elencam esses tipos de teste de performance, que são, o primeiro deles é o load test, no qual ele tem o objetivo de avaliar o comportamento do SUT em um determinado nível de carga. Uh, Esse SUT é uma abreviação para Sistema em Teste. Depois temos aqui o Stress Testing, no qual o objetivo dele é avaliar e elevar o SUT a níveis de pico ou até extremos de carga. Ou seja, além dele estar avaliando o sistema, ali monitorando o comportamento do sistema, o desejo dele é elevar aquele sistema ao máximo de carga disponível de um determinado framework. Uh, Depois temos o Scalability Testing, em qual o objetivo dele é determinar a eficiência do sistema em crescer a grande quantidade de dados. Esse crescer em grande quantidade de dados, ele quer dizer praticamente escalonar o sistema. Se o sistema realmente consegue ter uma eficiência ali tem uma eficiência na parte de utilização de recursos. Temos o Spike e o Robustness Testing, em que ele faz uma avaliação do SUT em responder a rápidos picos de carga. Eu gosto de associar esse spike testing como se fosse, por exemplo, um arquivo que está sendo baixado numa internet que está lenta. Então, por exemplo, um arquivo tem um tamanho de 2 gigas, mas a internet ela tem ela é de 10 megas, mas por algum motivo naquele dia, aquele arquivo está sendo baixado a 2 megas, por exemplo. E, e do nada, enquanto está baixando, do nada tem um pico de download, de transferência. Seria mais ou menos nessa pegada. Depois temos aqui o Endurance ou Soak Testing, em que ele também avalia e testa o SUT sob um nível de carga em um longo período. Ou seja, você faz ali você determina um nível de carga para ele sobre ele estar fazendo esse nível de carga em 2 a 3 horas, ou 30 minutos, ou 20 minutos, mas tem que ser um longo período para estar ali verificando se aquele sistema realmente está apto a ter usuários usando ele em vários longos períodos de tempo.
Temos o Concurrence Testing, em que ele avalia o sistema em situações onde ações específicas ocorrem simultaneamente. Por exemplo, se 50 usuários estão acessando aquele sistema no mesmo minuto. Então, o sistema realmente tem que ter essa avaliação, se ele realmente consegue suportar esses usuários entrando simultaneamente nele. Depois temos o Capacity ou Volume Testing, em que o objetivo dele é avaliar um nível definido de performance que o switch pode suportar. Ou seja, só verificar se ele realmente está estável em se ele está estável em uma carga não tão máxima, mas não tão mínima. Se ele realmente consegue estabilizar isso. E por fim, temos o benchmarking, que na verdade não necessariamente é um tipo de teste de performance, mas ele é utilizado para medir e comparar os resultados de cada teste realizado. Por exemplo, quem gosta de jogos e placas de vídeo ou componentes de computador, em muitos sites ou em vídeos do YouTube, geralmente o pessoal faz os benchmarks das placas de vídeo se elas estão realmente fazendo bom desempenho em um determinado jogo. Então, por exemplo, uma RTX 3080 é superior e faz uma taxa de quadro superior a uma 3060, por exemplo. Seria, seria nesse caminho. E temos aqui agora uma explicação do que são workload, views e suite. Workload é praticamente o conjunto de requisições ou cargas, que também essas cargas, elas são, na literatura e nos frameworks de teste de performance, eles são chamados de VUs, ou Vital Users, que são feitas no suite. E o suite é uma sigla para Sistema em Uso. E temos aqui uma figura representando como é que funciona mais ou menos essa questão. Então, temos aqui uma inserção de dados, que seriam ali as requisições. Então, esse grupo de requisições é que forma o workload. Depois disso, nós começamos a testar esse workload no sistema. E daí temos aqui uma seta apontando que são as perturbações. Essas perturbações eu acabei não colocando aqui, mas essas perturbações seriam, por exemplo, problemas de rede ali na conexão com o sistema, seriam também problemas da natureza, enfim, que tudo isso afeta realmente o desempenho ali do teste de performance ou do sistema. E, por fim, depois desse sistema em teste, nós temos a geração dos resultados do teste. Aí temos aqui agora a parte do método use. É uma metodologia que é usada para identificar previamente gargalos nos recursos do sistema. Então, por exemplo, depois que é feita ali a execução, ou durante a execução do teste de performance, vai haver um monitoramento dele. Então, nesse monitoramento, logo de cara, nós podemos perceber algumas questões. Nessas questões tem a parte da utilização, que seriam o número de requisições que estão ficando em espera durante um determinado período de tempo. Temos a saturação, onde verificamos ali se um número de requisições está suportando ficar em fila de espera. E, por fim, temos a parte dos erros. Se essas requisições
que estamos fazendo, requisições barra cargas que estamos fazendo estão falhando por algum motivo. E nisso nós conseguimos já identificar logo de cara se aquele cenário de teste está ok ou não para passar. E agora vamos aqui para o ciclo de vida de frameworks de teste de performance. Aqui temos uma arquitetura praticamente geral de qualquer framework de teste de performance, no qual ele vai ter 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do desenvolvimento do teste de performance, no qual nós vamos ter ali os requisitos de performance, que seriam também os cenários de teste. Então, nós criamos o cenário de teste e tal, compreendemos ele, e depois temos ali a pesquisa de bibliotecas ou frameworks que vamos utilizar para aquele teste de performance. Depois dessa primeira etapa, aí vamos para a segunda etapa, que seria realmente a execução do teste de performance. Temos aqui um load generator, que ele faz praticamente o monitoramento das cargas, tanto do monitoramento das cargas quanto do tempo dessas cargas, que elas irão ficar em execução. E temos aqui qual protocolo de comunicação que vai ser utilizado para realizar aquele teste de performance no sistema. Então, pode ser um protocolo HTTP, SMTP, LDAP, enfim. E, por fim, depois dessa execução, ele tem que gerar um log de teste, que seriam os relatórios de teste. E nesses relatórios de teste, nós fazemos ali a avaliação, se a avaliação das taxas de requisição, de quantos erros que foram gerados para determinado serviço, além do sistema, enfim. Aqui tem um resumo do que eu falei, mas é praticamente isso. E vamos agora aqui para os componentes da execução dos testes de performance. Em praticamente também todo framework de teste de performance, ele tem que ter esses componentes. O primeiro deles é o ramp up, que ele consiste ali no aumento da carga constante de VUs, que irão ser adicionadas em um determinado período de tempo que foi abordado no cenário de teste. Temos o ramp down, que é o inverso do ramp up, onde ele vai decrementar a carga de VUs em um determinado período de tempo. Temos o steady state, que na verdade é uma indicação de que um ramp down finalizou e nós podemos agora iniciar um novo ramp up. Temos as durations, que são as durações do tempo que o teste ficar em execução. Temos os steps, que seriam a quantidade de tempo e a quantidade de VUs que será utilizada. E temos as VUs, que, como eu falei anteriormente, seriam digamos, uma simulação ali dos usuários reais que irão estar utilizando aquele sistema. Agora passamos aqui para a segunda etapa, que seria na verdade, a terceira etapa, que seria as etapas de automação de teste de performance. Aqui temos uma figura mostrando de como que é implementado esses processos. Nós temos primeiramente o processo
nós temos primeiramente a fase de preparação, onde nós devemos entender a arquitetura do sistema que iremos testar. Então, nesse entendimento de arquitetura, pode conter ali quais serviços que o sistema está utilizando, quais bancos de dados que o sistema também está utilizando, enfim. Temos ali outra análise de requisitos de performance. E, por fim, desenvolvemos as estratégias do teste, que já seria realmente se por exemplo, em qual quantidade de taxas que o engenheiro de performance vai estar aceitando ali para os requisitos serem de sucesso. Depois disso, passamos para a fase de planejamento, onde praticamente temos uma elaboração da automatização do teste de performance. Então, nessa elaboração, temos ali já a criação dos scripts de teste. E por fim, não, e também temos depois a fase de execução, onde nessa fase de execução nós fazemos a execução do teste de performance, e nessa execução nós fazemos um monitoramento de um critério chamado critério de entrada e saída. Nesse critério de entrada, nós verificamos ali se a cada execução que foi finalizada, realmente as regras de negócio estão de acordo, e na entrada no critério de saída, nós verificamos se a cada execução que foi finalizada, ele realmente está gerando os relatórios de teste. E, por fim, nós temos a fase de pós-execução, onde nós fazemos a revisão ali dos relatórios de teste, verificamos se nesses relatórios tem algum erro aparente, e também fazemos uma identificação dos gargalos do sistema, se determinada requisição demorou muito, se determinada tela quebrou ou algo assim nesse teste. Que temos também outro resumo do que eu falei. E, por fim, nós temos as ferramentas propriamente ditas de automação para teste de performance. Temos aqui, em primeiro lugar, o JMeter, o mais popular conhecido. O JMeter ele é praticamente uma ferramenta ali de load testing, só que ela também realiza, além do load testing, o stress testing, para muitos protocolos de rede, aliás, como o SMTP, o IMAP, o TCP, o FTP, enfim. E aqui eu coloquei alguns pontos de vantagem e desvantagens em utilizar essas ferramentas como o JMeter. A primeira vantagem é que ela tem um fácil uso ali para qualquer usuário, seja iniciante ou avançado nessa parte de teste de performance ou não. Ele consegue fazer testes de performance para diversas aplicações, como serviços de APIs, bancos de dados, serviços de mensageria, entre outros. Uma das desvantagens de utilizar o JMeter é que ele consegue, na verdade, ao inserir muitos VUs ali, muitas cargas para ele acaba consumindo bastante processamento e memória do sistema do usuário que está realizando o teste de performance. E isso acaba sendo realmente um ponto bem negativo para o JMeter. E esse foi realmente outro ponto que eu
que eu sempre falo para quem utiliza o JMeter, ou vai utilizar ele, é que a documentação oficial do JMeter, ela é relativamente confusa. Existem ali, existem ali pontos que realmente não eram para estar ali, algumas coisas já estão ultrapassadas para a nossa época, 2022. Uh, e às vezes tem informações também desnecessárias, como alguns gráficos que realmente nós não vamos utilizar eles e tá lá. Enfim. Depois disso temos a segunda ferramenta, que é o K6. O K6, desde 2019, ele realmente tem tendo maior visibilidade nessa parte de teste de performance, porque ele, ah, ele consegue ali ah, contemplar alguns testes de performance, que praticamente são os essenciais. E o K6, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Grafana Labs, então só em você ver que foi desenvolvido pelo Grafana, você consegue implementar o Grafana dentro do K6. Ah, e ele é uma ferramenta que é escrita em JavaScript. Você pode ali escrever os testes de performance em JavaScript. E temos aqui umas vantagens e desvantagens dele. A primeira vantagem é que, diferente do JMeter, ele possibilita o usuário a criar seus próprios scripts de teste. Ou seja, você consegue realmente desenvolver esses scripts de teste por meio de códigos em JavaScript. Esses scripts podem conter ou não bibliotecas externas do K6. Temos aqui um suporte que o K6 permite, que é o suporte ao ECMAScript 2015 e 2000 e o ECMAScript 6. E também ele tem suporte para o TypeScript. E ele permite você fazer teste de performance para o load test, o stress test, o soak test, ou até o smoke test. E uma das desvantagens do K6 é porque quando você utiliza uma biblioteca externa, você tem que estar configurando um módulo chamado Webpack. Esse módulo Webpack, ele vai, ao você executar o teste de performance, ele vai estar criando ali uma versão desse teste compactada, e nessa compactação ali da execução, ele demora alguns segundos a mais para realmente estar de fato fazendo os testes de performance. Depois temos aqui o Gatling, que é uma ferramenta ali que você consegue também programar nele. No caso, você pode utilizar tanto o Java quanto a linguagem Scala ou Kotlin. E temos aqui umas vantagens e desvantagens também dele, que a primeira desvantagem é que a interface dele é bem enxuta e entrega o que promete, é bem simples. Também é parecido com o Jmeter. A documentação dele é bem estruturada e também qualquer usuário iniciante consegue entender de fato o que é que está acontecendo naquela documentação. Ele também fornece integração com pipelines com o Jenkins. Só lembrando que tanto o K6 quanto o JMeter, eles também fornecem integração com pipelines, como as pipelines do GitHub, como também
do GitLab, enfim. E da desvantagem dele é que ele suporta bem poucos protocolos de rede, como o HTTP, o MQTT, que seria ali um protocolo de mensageria. E, bom, para usuários realmente iniciantes que estão querendo utilizar o Gatling, talvez possa ser uma desvantagem em utilizar ele, é porque precisa conhecer essas linguagens de programação, que para muitas pessoas, Java, Scala e Kotlin são relativamente difíceis. Então, seria uma desvantagem. Temos aqui o Postman, que muitos aqui conhecem, então é, acho que não. Bom, é uma ferramenta ali para testes em APIs. Ah, o Postman, ele consegue ali ter ele disponibiliza, na verdade, uma ferramenta duas ferramentas chamadas Newman e Collection Runners, no qual eles reúnem um determinado grupo de endpoints, onde você pode especificar ali o número de carga e o tempo de execução que cada teste de performance vai estar executando naquele endpoint. Bom, as desvantagens do Postman é que ele tem uma documentação bem explicativa e realmente de fácil entendimento. Então, qualquer pessoa consegue entender ali o que é que está acontecendo no Postman. A sua interface é bem simples e bem complexa ao mesmo tempo, mas também de fácil entendimento. Os testes de performance, eles conseguem ser feitos ali em JavaScript, e ele consegue fornecer um relativo relatório de testes legal. Mas também esse relatório de testes tem uma desvantagem que ele só é gerado em formato HTML ou JSON. Ele não consegue fazer um formato, por exemplo, em PDF. Temos aqui o Taros, que seria uma ferramenta ali desenvolvida em Python. O Taurus não necessariamente também não necessariamente uma ferramenta de teste de performance, mas ele consegue fazer teste de performance. E nesse caso ele faz de um jeito diferente. Você consegue escrever os testes de performance em um arquivo YAML e rodar no terminal. As desvantagens de utilizar o Taurus é que, como os testes são escritos em YAML, a curva de aprendizado ali para um usuário iniciante é relativamente rápida. Em comparação a outras ferramentas de teste de performance, o consumo de processamento e de RAM da máquina ali do usuário são bem baixos, na verdade. Ele também possui integração com Jenkins. E a interface dele é bem simples. É como se fosse uma interface de um terminal dos anos 90. Então, é realmente bem simples. Ele, ele cumpre o que promete, de fato. Mas as desvantagens dele é que, por ser uma ferramenta que poucas pessoas conhecem, a comunidade dele é bem escassa. Então, se você tiver algum problema relativamente complexo, talvez esse problema não seja solucionado na internet. E os relatórios de teste dele não são tão detalhados assim, são bem simples também. E por fim, temos o Lowcust, que por algum motivo tem uma logo
de Aedes aegypti. E essa ferramenta também é desenvolvida em Python. Porém, logo de cara você consegue perceber que ele só suporta dois protocolos, que é o HTTP e o HTTPS. Então para quem for utilizar, só vai realmente utilizar para sistemas web. A desvantagem do low cost é que você consegue ter ali uma fácil compreensão da documentação dele. Por ser em Python, claro, é relativamente mais fácil de você escrever os testes, não precisa codar muito. A visualização das execuções do teste são bem detalhadas. E de desvantagens, obviamente ele suporta poucos protocolos, então realmente isso é uma grande desvantagem de utilizar ele. E na verdade temos aqui outra desvantagem, que é o complemento da primeira, que é por ele suportar poucos protocolos de rede, acaba ali limitando para quem for utilizar ele em um time, já que em um time nós queremos realmente ter uma ferramenta que vai realmente realizar o que queremos ali, por exemplo, vários tipos de teste de performance para realmente garantir a qualidade do sistema, o que não é o caso do low cost. Só um adendo, tanto o JMeter quanto o K6, eles conseguem fazer também testes de performance em aplicativos mobile. Então você consegue fazer tanto web quanto mobile. Mas no fim é isso. Alguma dúvida ou algo assim? Então, acho que acabou então. Boa tarde a todos e tenham um ótimo fim de semana. Muito bom, parabéns. Boa tarde, Show, pessoal. valeu. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta, se Obrigada, der, sim. Thiago. Pode fazer. Tu já chegou a usar alguma dessas ferramentas ou tu só estudou mesmo? Não, Qual tu eu usou? já utilizei em outra empresa. E qual tu usou? Geralmente eu costumava utilizar o K6, o JMeter e às vezes o Postman. Mas tanto Towers quanto Low Cost eu fui descobrir eles enquanto eu estava fazendo esses estudos. Entendi. E tu usava para casos específicos assim ou satisfazia assim a... O JMeter eu costumava utilizar ele era mais ali para a interface web, e o K6 ele conseguia me contemplar e tudo, então eu conseguia, como ele consegue fazer ali alguns tipos de teste de performance, eu sempre preferi mais utilizar o K6 por isso, até porque você consegue ter uma estruturação ali de códigos e tal, melhor. Legal, obrigado. Só uma coisa, quando eu for disponibilizar essa apresentação, eu também vou disponibilizar, talvez eu disponibilize com a minha pesquisa. Essa pesquisa é praticamente um TCC, tem acho que umas 50 páginas mais ou menos, então tem explicando mais detalhadamente como que funciona e tal, toda essa parte do teste de performance. Mas é isso. Eu tenho uma dúvida só, o Thiago. Tu comentou ali, né, sobre duas ferramentas só em relação ao desempenho, né? Falou do JMeter, que é mais pesadão, assim, e tu falou do menos pesado, que acho que é o Taurus, né? Isso, a Towers. Isso, e desses outros, assim, que tem ali, tipo, o K6,
eles também usam muito recurso, assim, da máquina, porque eu não sei também, né, talvez tu consiga explicar melhor, que já trabalhou mais com isso, né, normalmente se roda esses tipos de testes em máquinas separadas da máquina alvo ali, né, a máquina que tu quer testar, ou normalmente se roda junto na mesma máquina? E também em relação a... Você realmente roda separado eles. Separado, né? Se recomenda rodar separado de outra. Uma tu roda o servidor em teste, e na outra tu roda os testes, né? Seria isso, então. Isso. Entendi. Até porque se você estiver rodando, assim, por exemplo, um servidor, enquanto você está rodando os testes de performance, em consequência, ele já vai cair muito drasticamente o desempenho daquele sistema em si, porque ele vai estar fazendo uma alocação de recursos também para o teste de performance, que já também consome ali processamento, memória RAM, enfim. E bom, é isso. Sim, faz sentido. Obrigado. Nada. Bom, alguma dúvida a mais? Então, acho que podemos encerrar, então.